Olá, pessoal. Estamos aqui de novo, eu e a Mônica. Mais uma vez, bom dia, boa noite, boa tarde, né? No seu horário aí. Hoje para tratar de um assunto extremamente importante. E polêmico, né, bastante amiga? Polêmico. E assim, eu até vou falar uma coisa, eu fiquei muito surpresa quando a gente foi abordar as pessoas, né? Os homens, principalmente, nesse assunto. Porque eu fiquei surpresa com a reação deles. Tudo, né? Sabem tudo, eu nunca vi tanto urologista. Nós pedimos ajuda e eles falaram que não precisava de ajuda porque eles já sabiam tudo. Eles sabiam tudo. Vamos só falar, a gente vai falar nesse programa aqui sobre Novembro Azul com um especialista, um cara muito bem formado, formado pela Federal de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, doutorado no Anderson's Cancer Center da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. O cara é fera. Filho de fera também, né? Pessoas que eu adoro, que são os oftalmologistas aqui de Rio Claro, extremamente conhecidos. E ele vem falar sobre Novembro Azul, que é sobre a prevenção do câncer de próstata, né? E a saúde masculina também. Ele vai falar um pouco de tudo. A gente abriu uma caixinha, as mulheres mandaram 1000 perguntas, os homens ou outro mandou. 5. Né? E hoje a gente tem a honra, o prazer e a gratidão até de receber hoje aqui um amigo que é o Fabrício Magaldi Messetti, filho do doutor e da doutora Celeste e João Messetti, pessoas que eu adoro, porque quem usa óculos desde os 2 anos de idade tem que ter aquele médico do coração. E a doutora Celeste e o doutor João são os meus médicos do coração. Fabrício, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigada pela presença. E quem é o Fabrício? É casado com uma mulher linda, tem 3 filhas lindas. E eu queria que você falasse um pouquinho do Fabrício. Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Uma honra estar aqui, né? A Aline a gente já se conhece há muito tempo, Mônica. Falar um pouco do que eu gosto, né? Falar um pouco da saúde masculina. E assim, eu sou casado com uma psiquiatra, né? A doutora Fernanda, a gente se conheceu no hospital. E temos 3 filhas mulheres, a Sofia, a Helena e a Estela. A Estela até falou para mim que eu tinha que falar sobre ela no podcast. Um beijo para Estela. Beijo para Estela. E é isso, né? Eu fico vivo entre São Paulo e Rio Claro, um pouco em Campinas também. Cada vez a gente está só trabalhando realmente com a saúde do homem, com ênfase no câncer de próstata, nos tumores urológicos como um todo, né? E fala pra mim, por que você não escolheu oftalmologia? Sendo que você estava dentro daquela parte da visão mesmo, né? Talvez por isso. Ou você foi, desculpe o trocadilho, mas você foi pro terceiro olho, né? Exatamente. Que todo mundo fala, né? Engraçado que, né, lá na Universidade Federal de São Paulo, a disciplina de oftalmologia é super forte, considerada talvez a maior da América Latina. E não foi uma coisa que me agradou, né? Eu gostava de cirurgias maiores. Agora de ficar limpando sangue com cotonete não era muito a minha na época, mas foi por isso. São perfis diferentes. Acho que a medicina é legal por causa disso, né? Pode pessoas totalmente diferentes. Você vê, eu e a minha esposa, nós somos pessoas completamente diferentes e cada uma muito bem na sua área de escolha. E eu não tenho muito perfil de oftalmologista, não. Eu tenho perfil de cirurgias grandes mesmo. Né? Que bom, uma adrenalina maior, né? Tanto que eu sou apaixonado pela cirurgia do trauma, né? Eu fiz urologia, mas eu trabalhei muito tempo com trauma lá na Escola Paulista mesmo. E eu adoro. É que assim, é uma vida que você não consegue levar por muito tempo, né? Mas eu gosto muito, acidente, ferimento por arma de fogo. Eu adoro. É a cirurgia da adrenalina mesmo. Mas já tô um pouquinho mais velho para isso. Ah, que nada. Tá novinho. Fala uma coisa, você é urologista. Vamos começar do começo, então. Urologista. Existe urologia e andrologia, é isso? Ou é a mesma coisa? A andrologia é uma subespecialidade da urologia. A urologia trata como um todo, tanto que a gente trata mulheres também, problemas urinários, infecções, pedra de rim, cânceres de bexiga, tanto em homem quanto mulher. E a andrologia é uma subespecialidade que fala um pouco sobre a saúde do homem, um pouco sobre a parte hormonal masculina, mexe muito com a parte sexual masculina, né, que é um tabu, uma coisa muito difícil às vezes de ser abordada.
E tem colegas que são super especialistas na andrologia. Apesar de ser urologistas, eles... A parte hormonal do homem. Como tem a mulher tem a menopausa, o homem também tem, né? Tá em bastante... Andropausa. Ou não. Tem essa pergunta aqui, né? Tem, né? Tem uma que a gente chama de DAEM, né? Que doença de déficit andrógeno do envelhecimento masculino, que o paciente começa a não conseguir produzir a testosterona. E a testosterona no homem, ela é de vital importância para o dia a dia, é massa muscular, ânimo. Então, tem alguns pacientes que a gente precisa repor. Hoje em dia, no mercado, tem um pouco de exagero nas reposições hormonais. A gente sabe que a testosterona é um hormônio que o paciente se sente muito bem, que não obrigatoriamente faça bem. Né? Entendi. Então, porque você pode regular também, né? Você dá uma dose a verdade maior. é essa. O que acontece é que muitas vezes se repõe quando não há necessidade. E aí você termina causando uma dependência, porque daí o corpo humano, entende que não precisa mais produzir, daí muitas vezes você consegue, o paciente que não tinha necessidade de ficar numa terapia de reposição, ele entra numa terapia de reposição por testosterona exógena. É muito comum nesses jovens que abusaram na academia, que tomaram muita testosterona para ficar forte, chega uma hora que o corpo não produz mais. Daí você tem que realmente... A testosterona não tem nada a ver com anabolizante, ou tem? Geralmente os anabolizantes... Porque tem pergunta aqui também falando de anabolizante, então a gente já mata isso daí também, geralmente os anabolizantes são análogos de testosterona. É lógico que tem outras formas de anabolizantes, tem hormônio de crescimento, mas a maioria são análogos de testosterona, ou seja, você manda o nível de testosterona desse paciente para um nível muito alto, que faz com que ele tenha um ganho muscular maior exagerado do que ele teria fazendo exercício. É lógico que você paga sempre um preço. Esses níveis de testosterona, a gente sabe que o nível ideal de testosterona para um homem é entre 400 e 600 NGDL, mais ou menos. Essas injeções de bomba, né, de hormônio, manda para 2.500, 3.000. Então, assim... Tem um resultado. E daí aquele negócio de sobrecarregar o fígado também. Também, ele pode estar ligado a problemas hepáticos, até nódulos benignos, mas nódulos hepáticos que podem romper, que é o adenoma hepático, está muito ligado ao uso de anabolizante. O uso indiscriminado de testosterona aumenta acidente cardiovascular, aumenta derrames, aumenta irritabilidade, aumenta alterações psicossociais, aumenta a próstata, apesar que hoje já está provado que não causa o câncer de próstata, mas ele acelera um aumento da próstata, que é aquele aumento benigno que todo homem tem com a idade, mais cedo, mais tarde vai ter. Agora, se o paciente tem o câncer de próstata, a gente sabe que pode acelerar lógico, níveis extrafisiológicas, testosterona 2.000, 3.000. Mas geralmente eles não vão em médico para fazer isso, né? Geralmente não, porque se um médico fizer isso também tá, né? Geralmente não é pouquinho, né? Não é pouco que se coloca, que se usa. Né? A gente sabe que o pessoal abusa porque quer ficar grande, quer ficar musculoso, né? E tudo mais. Geralmente... Fica broxa mesmo? Não. Porque falam que o homem fica broxa. Na verdade, o que acontece é assim, quando o paciente toma muita testosterona, ele tem uma tendência, porque a testosterona na parte periférica do corpo humano, ela se transforma em estrógeno. A gente chama aromatiza em estrógeno. É isso que é comum, o paciente que toma muita bomba ficar com ginecomastia, não sei o quê. Então, esse estrógeno pode inibir a parte sexual. Entendi. Uma coisa que faz muito e que acontece muito em quem usa testosterona de maneira indiscriminada é infertilidade. Isso realmente causa e muitas vezes irreversível. Ou seja, o paciente pode parar com o ciclo, muitas vezes não volta a produzir espermatozoide novamente. Então, é comum, às vezes, esses ex-atletas tem que fazer inseminação. A produção de espermatozoide está ligada, claro, à testosterona. Né? Na verdade, quando você toma testosterona e você inibe o sistema nervoso central, que chama de inibir o eixo, você inibe a produção do LH, que é o hormônio mais responsável por dar a informação de subir a testosterona, mas você inibe o FSH também, que está ligado à espermatogênese. Então, muito comum o paciente ficar infértil no pós-uso de anabolizante. Vira uma bagunça, uma caca. Então. Não é uma coisa saudável. Né? Claro. Apesar de o cara quer mostrar um corpo saudável, mas é um corpo que artificial. tem problemas cardiovasculares, problemas emocionais. Tira no pé, né, doutor?
É que assim, o paciente se sente bem, né? A testosterona é um hormônio que faz o paciente se sentir bem. Dá E é muito energia, comum. E assim, né? Explosão. apesar de ser... Tem bastante médico que prescreve. E assim, o paciente acha que tá ótimo, porque ele se sente bem. Eu sei que quando o paciente vem querendo conversar comigo sobre não, mas eu quero fazer testosterona, que tal cara fez? Eu falo, testosterona é meio que nem cocaína. Eu não sei, nunca cheirei cocaína, mas o paciente deve se sentir bem, porque senão ele não cheirava de novo. Com certeza. Então... Causa uma dependência. Exatamente. Uma dependência. E a testosterona é a mesma coisa. O paciente dá se uma sente bem. sensação Exatamente. boa. Agora, Exatamente. a custas de quê? Qual é o efeito colateral? O que nós estamos causando nesse paciente com o uso dessa droga de maneira errada? Mas assim, é difícil, porque tem ainda um culto ao corpo, tem um culto à mesma parte sexual. Tô meio cansado, vou tomar testosterona. Aumenta a libido, aumenta a vontade. Aumenta, mas aumenta a irritabilidade, aumenta um monte de coisa que tem um efeito colateral aí junto. Tá vendo? O cara é professor. Não adianta. A gente faz uma pergunta desse tamanho, ele faz uma resposta desse, porque o cara sabe muito. Então eu vou perguntar mais uma coisa. Mas a gente precisava só fazer uma introduçãozinha por causa do Novembro Azul, que é sobre a prevenção. Programa, né? Que é sobre a prevenção do câncer de próstata, principalmente. Agora, mês de novembro, acho que você vai estar na correria. Não do azulzinho do Viagra, mas do azul do Novembro Azul, né? Eu brinco que eu falo que o novembro é o mês que eu menos vejo paciente. É mesmo? Tem, acho que muita coisa. Porque você tem vários eventos. Eu sei que você vai na rede, vem aqui no jornal. Eu adoro esse trabalho de conscientização, porque é muito legal e no caso do câncer de próstata, sendo bem específico, é muito importante. Com certeza. Mas não só, é que a gente sempre tenta... Porque o Novembro Azul... Vamos falar um pouco sobre o Novembro Azul. Isso. Sim. Na verdade, ele começou na Austrália, acho que em 1996, se não me engano. Era um grupo de homens que queria falar sobre a saúde masculina. Então, na verdade, lá eles deixavam o bigode, né? Isso. O bigode. Bigode é mustache em inglês, então mustache. chamavam Movember. Isso. Daí aqui no Brasil, quando se adaptou, existia já o Outubro Rosa, que a Sociedade Brasileira de Mastologia fazia. Então daí tem o Outubro Rosa da mulher e em novembro, então aqui vai ser o Novembro Azul. Então foi mais voltado para o câncer de próstata. Mas, assim, o importante seria a saúde é ressaltar a saúde como do um homem todo. como um todo. Muito Quando legal. a gente fala em saúde, é saúde sexual, saúde oncológica, né? O câncer de próstata e outros cânceres também. Saúde cardiovascular, saúde de corporal, hábitos saudáveis. Então, assim, é um mês que é importante a gente falar como um todo. É lógico que eu sou especialista no câncer de próstata, mas a gente sempre tenta levar a orientação, levar a informação sobre a saúde do homem como um todo. E assim, falando em números, aqui no Brasil, assim, o número de... a quantidade, a proporção... porque alto, falam assim, né? que depois do câncer de pele, o tumor maligno mais comum nos homens, né? É o câncer de próstata e representa 10% de todos os cânceres diagnosticados, é mais ou menos isso? Os números brasileiros, infelizmente, não são tão confiáveis, porque nós não temos esse sistema de saúde tão organizado. Mas se fala em 70, 75 mil casos ano aqui no Brasil, por volta de 15 mil mortes todo ano relacionado ao câncer de próstata. E o que é a próstata? E assim, onde ela fica? O que é? Como faz para detectar o problema? Porque tem que ser feito o dito cujo do exame do até toque. Porque você acha que esse número alto de mortes é devido aos homens não irem, não se cuidarem mesmo? Porque existe esse preconceito, esse medo, essa... Graças a Deus melhorou muito. Graças a campanhas, né? O Novembro Azul é uma delas, mas sempre se fez bastante campanha. Mas ainda nós temos pacientes que, quando ele é diagnosticado, ele já está num estágio que, assim, você... mais avançado, Hoje né? nós temos várias medicações novas que você consegue segurar, ou seja, manter uma qualidade de vida por mais tempo nesse paciente. Mas a gente sabe que se você diagnosticar a partir de um ponto, tipo, já com metástase à distância ou linfonodo positivo, já você sabe que você não vai curar esse paciente. Você pode, novamente, graças a Deus desenvolveu muito a medicina, desde mais ou menos 2008, 2009, começou a aparecer várias medicações aí ligadas ao hormônio, que estão realmente fazendo bastante sucesso, mas você sabe que você não vai curar esse paciente. Entendi. Você vai dar uma qualidade de vida, vai prolongar a vida, né? Vai aumentar a sobrevida global, que a gente fala,
mas curar você não cura. Então, qual que é o principal remédio para o câncer de próstata? É o diagnóstico precoce. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, aí entram as campanhas, o homem e todo ano passar com o seu urologista, e o urologista, é lógico que a gente gosta de individualizar cada caso, mas de modo geral, o urologista ele vai pedir o exame de sangue, que é o PSA, né? E ele vai pedir e vai fazer o exame de toque. Novamente, o que é a próstata? Sabe quantas vezes chegaram para você? Então, por que não serve para nada? Vamos tirar essa próstata antes de ter o câncer, né? Na verdade, a próstata ela é muito importante para a reprodução. Ele é um órgão reprodutor do masculino. E ele é onde o espermatozoide se mistura com o resto dos líquidos seminais para ser ejaculado na relação para fecundar a parceira. Ele fica logo abaixo da bexiga, deitado sobre o reto, sobre a parte final do intestino. Por isso que a gente faz o exame porque você consegue, pelo reto, você consegue sentir a próstata. Se tem algum nódulo. Exatamente, procura alterações de consistência, se tem algum nódulo, se está pétrea, se os limites dela estão precisos, tudo isso é importante. E é muito comum perguntarem para nós, então assim, qual que é melhor? O toque ou o exame de sangue? Né? A resposta sempre assim, nenhum, os dois se completam. Então assim, é necessário fazer os dois. Não tem como na mulher um ultrassom nessa região, nada? Uma ressonância. O ultrassom não é um bom exame para a próstata, né? Ele não diagnostica tumor, ele é muito inespecífico. Tem um nódulo, não dá para saber. Existe uma ressonância, que é uma ressonância específica, que chama ressonância multiparamétrica de próstata, que ela consegue identificar nódulos suspeitos, mas não dá para você usar esse exame como um exame de triagem, sair fazendo ressonância multiparamétrica não em inviável, todo mundo. né? É totalmente inviável e também não é livre de falhas. Existe coisa muito, mas hoje a gente consegue, né, ter o PET-PSMA, que é um PET específico para a próstata, que muitas vezes a gente lança a mão delas durante o diagnóstico do paciente, durante o estadiamento, para ser mais exato, mas também não dá para você fazer uma rotina com PET-PSMA. Todo ano você vai lá fazer um PET-PSMA. Que é caro. Não é dá. caro. E não é tão preciso. O acesso, por exemplo, aqui em Rio Claro não tem nenhum organismo que faz PET. Então assim, não é o... Exatamente. E é uma coisa tão rápida. Pelo amor de Deus, né? A mulher vai... Desde que se conhece por mulher, a mulher tem que ir no ginecologista uma vez por ano, né? Porque homem, assim, fazer né? Papa Nicolau, para fazer se a saúde tá tudo ok. A partir de quantos anos o homem tem que fazer o exame de toque? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue a Sociedade Europeia. Então, o que ela fala? Os pacientes que são afrodescendentes, os pacientes obesos, os pacientes que têm uma história familiar, ou seja, um parente direto com câncer de próstata, deve começar com 45. E os demais que não entram em nenhum desses critérios, deve começar aos 50 anos. Pelo amor de Deus. Eu gosto do que a sociedade americana preconiza. Eu acho que assim, 40 anos, procure o seu urologista e vocês decidam. Você vai começar a cuidar da saúde, Exatamente. né? Dar uma olhada, né? Assim, conversar, bater um papo. Muitas vezes chega paciente com 40 anos no meu consultório e fala, não precisa fazer o isso. toque ainda. Você é super baixo risco. Mas assim, é legal você ter essa conversa com o urologista. Então vai lá, procura o urologista. Muitas vezes até o médico generalista fala, tô com 40, e aí, começo, não começo? É a hora, não é a hora? Porque assim, eu já diagnostiquei, e não é incomum, paciente com 40, 41 anos com tumor de próstata. Porque tem muita gente com qualidade de vida ruim, né? Eu acho que o mesmo que o Dr. Butos falou de qualidade de vida, é para qualquer tipo de câncer, né? O objetivo de você tratar um câncer é você, lógico, o primeiro é a cura. E o segundo é você manter a qualidade de vida. Não adianta você fazer um tratamento extremamente mutilante, extremamente agressivo. E depois enfiar o pé na jaca. E voltar. Não, e assim, nem se voltar, mas você deixar o paciente numa qualidade de vida muito ruim. E aí o câncer de próstata é muito importante, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico, a chance de você fazer um tratamento com menos sequelas no pós-operatório é maior. A gente sabe que quando fala em câncer de próstata tem o grande medo dos homens, que quer dizer que opera a próstata, fica impotente. Isso não é uma verdade. É uma relação.
Acontece, principalmente nas técnicas cirúrgicas antigas, quando se fazia cirurgia aberta, a chance era maior, né? Hoje que a gente tem algumas técnicas mais novas, a taxa de impotência no pós-operatório ela é muito menor do que ela era antigamente. Importante falar isso. E está diretamente ligado ao estágio que você opera essa doença. E, por exemplo, se retirar toda a próstata, aí pode ficar... Não, na verdade, impotente? o tratamento geralmente aí tira toda a próstata. Já tira toda a Então, próstata. eu queria que você falasse. Como é assim? Porque assim, a cirurgia é uma cirurgia que faz... Ela é pelo ânus que faz? Não. Hoje em dia, é lógico, existem 3 vias de acesso que a gente chama para fazer a cirurgia da próstata. Né? Então, a ideia da cirurgia é você tirar toda a próstata e as vesículas seminais. Você pode fazer a cirurgia aberta, que ainda é a mais feita no nosso meio, que é um corte abdominal, e por ali você tira a próstata e os gânglios, né, os linfonodos, é importante você tirar na cirurgia também. E tem as vias minimamente invasivas, que a gente chama, que é a laparoscopia. A laparoscopia também. Normal, que são 5 furos na barriga. E o que mais tem no tratamento cirúrgico de mais novo é a cirurgia robótica, que é nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica também, que a gente faz geralmente 5 a 6 furos abdominais, só que a gente usa uma plataforma robótica. E essa plataforma ela te dá uma precisão muito maior, te dá uma uma delicadeza muito maior. E você consegue ter resultados melhores com recuperação. Hoje em dia a gente opera câncer de próstata no robô. Por exemplo, opera um dia à tarde, no dia seguinte de manhã o paciente vai embora. Vai embora. Vai embora. Nos Estados Unidos já tem protocolos de alta no mesmo dia. Eu acho que já é um pouquinho exagero, mas assim, antigamente o paciente ficava 4, 5 dias internado. Porque tinha que abrir a barriga, tudo. E tinha dor, Então, assim, realmente evoluiu muito. É lógico que a gente vive num país em desenvolvimento. O acesso não é igual, não é igualitário em todos os lugares. Por exemplo, hoje em dia nos Estados Unidos, praticamente 100% das cirurgias de câncer de próstata são feitas por robô. Aqui, nós somos o segundo país que mais faz no mundo. O crescimento nosso foi exponencial. Eu fiz o meu treinamento robótico em 2009. Tinham duas plataformas aqui no Brasil, só uma no Hospital no Sírio-Libanês e uma no Einstein. O negócio foi crescendo. Hoje a gente tem bastante acesso a essas plataformas robóticas. Ainda não é universal esse acesso, mas as coisas estão evoluindo. Sim. E realmente os resultados são... Os pacientes ficam super bem e tem uma qualidade de vida longa e assim, bastante, né? Até na continência, que a gente fala muito, que o paciente pode sair perdendo urina na cirurgia. Isso. Com o robô também veio melhorar. Então, o que é importante? É importante a gente pôr na cabeça do paciente que ele precisa diagnosticar. Porque ele fala, o paciente não quer ir fazer exame porque vai fazer o toque retal. Não é só isso. Ele tem medo do diagnóstico. Porque no diagnóstico ele vai para o tratamento. E o tratamento tem toda essa lenda relacionada ao tratamento. Assim, ele não quer saber. Já acha que está morrendo, né? Ele não quer saber. Então, assim, a gente tenta desmistificar não só o exame, como o tratamento também. Para quê? Para que o paciente saiba que não, se eu tiver, vou tratar, vou fazer e vou ficar bem. Então, se tiver, quanto mais cedo diagnosticar, melhor, com melhor resultado, com mais tranquilo no pós-operatório. Né? Perfeito. Meu Deus, agora sim. O SUS, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, ele tem esses exames também aos brasileiros, tal, eles têm direito a fazer os exames. E as cirurgias são feitas como? Então, né? Depende aonde. O robô realmente para o Sistema Único de Saúde ele é um pouco oneroso, complicado. A gente não, né, tem alguns centros, geralmente centros ligados a estudo. O pessoal de Barretos faz diga-se de passagem, um serviço sensacional. Legal. Eles fazem por robô lá, paciente do SUS. Tem um instituto em São Paulo ligado à Faculdade de Medicina que também faz, mas não é normal. Nos centros de ensino, muito comum se fazer por laparoscopia, por vídeo, furinhos da barriga, que é bom também, assim, sim. É lógico. Cada evolução é um ganho. Então, a robótica tem resultados melhores, mas vai bem. E na grande maioria do nosso país ainda é feito o tratamento por via abdominal, que é o que a gente sempre fala, não está errado. Porque é lógico, o mais importante é a gente tratar o câncer. Sim. O acesso que se tem é a cirurgia aberta, não tem problema nenhum. Vamos fazer, que nós temos que tratar. É lógico que, vamos fazer o máximo que puder para ter menos sequela possível. Sim. Mas é o que temos, vamos fazer. E não adianta também, então não vou operar porque é cirurgia aberta. Não.
Tantas pessoas já fizeram, né? Qual é o problema? E assim, geralmente metástase que aparece em outro lugar, assim, você tira a próstata, limpou tudo, tem a chance? Tem. Tanto que a gente acompanha o paciente até 20 anos depois. 20 anos? 20 anos depois do pós-operatório. E era 10, subiu para 20, daqui a pouco sobe um pouquinho, sobe mais. Porque geralmente na mama são 5 anos, né? Na próstata são 20 anos. E por que isso? Porque sempre pode ter uma coisa que a gente chama de micrometástase. Então tem uma célulazinha lá que está quieta, que não foi tirada na cirurgia. Geralmente ela vai para gânglios, né? Para os linfonodos. Já está tudo aqui mais perto. E daí a gente não sabe muito bem por que, num certo momento, essa célula começa a se proliferar de novo e começa a ter lesão neoplásica em algum lugar distante ou mesmo no próprio lugar onde foi operada a próstata. Geralmente é para linfonodo, a metástase, e depois para osso, né? Eles têm muito costela, bacia, é muito comum o paciente até ter dor, os pacientes já em quadros avançados, por quê? Por causa das lesões ósseas, das metástases que vão para o osso. Tá. Você tinha comentado, antes da gente começar a conversar agora, a gente falou que o câncer de próstata é mais ou menos é como se fosse o câncer de mama da mulher, né? E daí você comentou que tem alguma relação entre uma coisa e a outra. A gente gostaria que você falasse sobre isso, porque nós ficamos, né, curiosa. Tem algumas relações, né? Nós temos uma alteração genética, duas alterações genéticas, na verdade, que estão ligadas ao câncer de mama nas mulheres e o câncer de próstata no homem. Lógico que é coisa bem técnica, né? Mas é o BRCA1 e o ATM. São alterações que estão ligadas às duas doenças. E é lógico, como a gente não faz estudo genético em toda a população, então quando a gente vai tirar a história e entra naquele negócio, quando fala, se você tem um parente direto que tenha tido câncer de próstata, a gente pergunta sobre câncer de mama também. Porque a gente sabe que existe essa relação. É lógico que ela não é tão rígida quanto uma relação do meu pai teve câncer de próstata, a chance de eu ter alta. Mas ela tem uma irmã que tem câncer de mama, ou tem uma mãe, a mãe teve câncer. Eu sei, opa, vamos pesquisar esse cara cedo, porque ele pode vir a ser um paciente de risco. Então é uma relação relativamente comum entre o câncer de mama e o câncer de próstata. E aí tem aquela coisa genética também, que é igual o câncer de mama, assim, 20% geralmente é genético, qual o resto é porcentagem adquirido. Genética, É a mesma proporção? É um pouquinho menor no câncer de próstata, mas talvez porque os estudos genéticos no câncer de mama são mais comuns do que os estudos genéticos no câncer de próstata. Agora tem evoluído bastante a parte genética do câncer de próstata, mas por um tempo não se pesquisava muito isso e a mama já se fazia isso. Porque as evidências já eram muito fortes falando sobre a ligação genética. A relação hereditária é por volta de 14% a 16% no câncer de próstata, mas ainda nós não temos ainda realmente certinho essa porcentagem. São alguns estudos que nos dão. E no caso, se você detectar que esse paciente pode desenvolver porque fez um teste, retira-se também a próstata como a mama? A Angelina Jolie fez? Existe isso ou não? Ou estamos levantando uma polêmica aqui que nem deveria? É uma discussão. Já tem. Tá? É uma discussão. A gente sempre fala assim, né? Porque o meu pai teve câncer de próstata, meu irmão teve câncer de próstata. Vamos fazer um teste genético. Ótimo. Mas e aí? E aí, o que você vai fazer, né? E aí, nós vamos tiver? Nós vamos tirar uma próstata saudável, teoricamente sem doença, porque apesar dele se ele tiver alteração genética ligada, não obrigatoriamente ele vai desenvolver a doença. Aí é uma discussão. Na mama é um pouco mais comum você fazer a cirurgia preemptiva, né? Ou seja, você tirar antes que tenha. E que também mexe um pouco com a parte da mutilação. Porque da mama, você tirar as gânglias é bem mais tranquilo, o resultado plástico fica bom. A próstata é a próstata. Apesar de, como eu falei, os desenvolvimentos técnicos já melhoraram muito os resultados nossos cirúrgicos, mas ainda a gente corre o risco de você ter uma impotência, corre o risco de você ter uma incontinência. Então, geralmente assim, você testou, veio positivo, ou um BRCA2 ou um ATM, você, tá bom, vem cá que nós vamos acompanhar você mais de perto. Eu tenho um paciente no consultório que eles são 4 irmãos, 3 tiveram câncer de próstata. Ele veio para mim questionando exatamente isso. Não é melhor tirar
ou tira a próstata. Né? Eu falei assim, cara, eu não acho. Tanto que eu mandei ele para fazer teste de genético e veio um BRCA positivo. Né? Não acho, eu acho que assim, vamos acompanhar. Se a gente sabe que você tem qualquer alteraçãozinha, já é ressonância, já é biópsia, pra gente não perder o time. Todo ano em cima. Então é isso. Tem até uma pergunta aqui que é do Eduardo, meu irmão. Que ele falou que meu pai teve câncer de próstata aos 70 anos, os tios maternos também tiveram os dois com câncer de próstata, minha mãe teve câncer de mama, e ele pergunta, daí ele não fala que a mãe tinha câncer de mama, mas como você acabou de falar, eu já acrescentei aqui. Isso. Daí ele pergunta, tenho que me preocupar, Fabrício? Pronto, agora com câncer de mama... Agora ele vai ficar preocupado. Assim, se preocupa, vai lá no Fabrício. Na verdade, a história... Ele já vai, ele já é Fabrício. Na história, a história, o que ela muda? Ela muda o quando começar. Então, assim, o Du é um cara que terei que começar com, segundo a sociedade, estatísticas, 45. Eu começaria antes. Eu chegaria e conversaria com ele. Ó, você tem uma história forte. Eu acho que ele vai desde os 40, né? Você tem uma história forte. Vamos começar. A periodicidade não muda. É uma vez por ano, exame de sangue e PSA. Mas você começa a precocidade do exame. Esse paciente você começa a acompanhar mais cedo, porque você sabe que ele tem uma chance maior de desenvolver um tumor mais precoce. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Mônica, você faz a pergunta? Faço, do Carlos. Isso. Doutor, o tratamento contra o câncer de próstata pode impedir que esse homem seja pai no futuro? Há recomendação de congelamento de espermatozoides para garantir a paternidade? Na verdade, o tratamento cirúrgico do câncer de próstata, ele deixa o paciente infértil. Infértil de maneiras naturais. É lógico que você sempre pode captar espermatozoide direto no testículo e fazer uma inseminação artificial, né, ou mesmo inseminação in vitro, você consegue. De rotina, a gente não faz congelamento por relação. Por quê? Porque geralmente quem que opera do câncer de próstata são pacientes já tentando na terceira idade. Então, geralmente, esse paciente já não tem mais preocupação de futuro reprodutor, então reprodutivo. Então, assim, ele, não quero. Geralmente ele já tem filho, geralmente ele já tem prole constituída então, eu falo, não, posso falar, a gente geralmente nem conversa sobre isso. É difícil, diferente, por exemplo, um tumor de testículo, que é uma coisa que acomete o adulto jovem. Sim. Esse a gente fala assim, não vamos fazer uma congelação, porque um congelamento é melhor, porque o paciente geralmente quer ter filho. Agora, o paciente nem aborda, na verdade, porque geralmente o paciente já tem mais de 3/4 dos tumores de próstata acontecem acima dos 60 anos, então geralmente a gente nem se preocupa com isso. Então tem câncer de testículo também. E é alta é menor que a incidência do câncer de próstata. E a grande diferença do câncer de testículo é que ele pega pacientes jovens. De 15 a 37, 38 anos no máximo. Né, ele é um tumor da linhagem germinativa, então ele pega durante o desenvolvimento. E como a pessoa descobre isso? Ele sente o nódulo. Sente o nódulo no testículo, geralmente no exame físico. E ele, apesar de ser um tumor extremamente agressivo, ele é um tumor que responde muito bem à quimioterapia. Então, assim, né, até na nossa infância, lembra de aquela pulseirinha amarela do Armstrong, é porque o Lance Armstrong, aquele ciclista famoso, ele teve tumor de testículo e ele tinha metástase cerebral quando diagnosticou. Ele operou, fez a quimioterapia e depois disso ele ganhou 3 vezes a volta da França ainda. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque assim, realmente cura. A taxa de cura do tumor de testículo é altíssima. Assim, a sobrevida em 5 anos é 98%, 99%. E tira o testículo também? Tira o testículo doente e você, mesmo que tenha metástase, geralmente as metástases vão para a parte perto do rim ali, responde muito bem à quimioterapia. Então, é um dos poucos tumores metastáticos que a quimioterapia cuida. Mas também deixa de produzir espermatozoide. Você tira um, o outro, teoricamente, seria... Mas como a quimioterapia, ela faz muito mal para a produção de espermatozoide. Então, daí, geralmente, a gente manda para congelamento por causa disso. Por causa da quimioterapia que vai ser necessária. Então, é por isso que falam-se tão pouco do câncer de testículo. A incidência é menor, né? A incidência é menor e... O índice de cura é bem alto. Mas aí não é um tumor que justifique se fazer um exame todo ano como câncer de próstata. É o que eu sempre falo. Mas por que fazem do próstata, não faz do câncer de pâncreas, por exemplo?
Porque a gente sabe que não adianta você fazer todo ano pro pâncreas, porque ele é rápido, como o testículo é rápido. Você faz hoje o exame, daqui um mês você pode estar com o tumor. Na próstata não, ele sabe que hoje um exame normal, até alterar o exame, um ano é um espaço bastante saudável, porque a gente sabe que é um tumor mais lento. O testículo não, o testículo geralmente é um tumor bastante rápido. Entendi. Você comentou sobre os negros, né, do câncer negro. Tem uma pergunta aqui da Carla, que ela fala assim, que é verdade que o câncer, que o índice maior de incidência do câncer de próstata é na população negra? Quais seriam as recomendações? A gente põe os afrodescendentes naquele grupo dos pacientes que deviam fazer a rotina um pouquinho mais cedo. Esses dados são americanos. A gente sabe que a população americana ela é uma população muito separada. Não é que nem aqui do Brasil. Aqui do Brasil é difícil você pegar um japonês puro, pegar um negro puro, pegar um branco puro. Se pegar a minha árvore genealógica, tem tudo. Então, de todo mundo. Lá nos Estados Unidos, não. Lá eles são bem segregados. Sim. Então, talvez por isso, lá se nós não conseguimos reproduzir esse número no Brasil. Tá. Outra hipótese é que a população negra americana tem o hábito de uma alimentação mais gordurosa. E a gente sabe que a alimentação gordurosa está ligada ao câncer de próstata. Mas a gente usa aqui também o afrodescendente como fator de risco, mas realmente aqui no Brasil não se reproduziu isso. Tá. E a dor na hora de urinar e sangue na urina representa alguma coisa? Ou pode ser várias coisas? Várias coisas. Geralmente o câncer de próstata, talvez seja esse o grande problema do câncer de próstata, ele é assintomático. Quando ele começa a dar sintoma, já geralmente nós estamos lidando com tumor avançado. Já aquele tumor que você vai conseguir controlar, mas você não vai conseguir curar. O sangramento na urina, ele tá, em termos de tumores, ele está ligado muito ao tumor de bexiga. O tumor de bexiga geralmente também pega paciente na terceira idade, muito ligado ao tabagismo. Então, o paciente, acima de 60 anos, urinou sangue com história de tabagismo, você já sabe. Pode ficar em cima que a chance de ser um tumor de bexiga é grande. Agora, na próstata mesmo, é muito raro. Às vezes pode dar sangramento no espermatozoide, mas também não é o comum. O comum é realmente ele ser completamente... Por isso o exame homens anual. É muito comum pensar, mas doutor, eu não estou sentindo nada. Exatamente. Graças a Deus. Você tem que falar, graças a Deus você não está sentindo nada, porque se você começar a sentir, é melhor você começar a se preocupar. Às vezes você faz o diagnóstico e fala, você tem um tumor de próstata. Não, doutor, mas eu não estou sentindo nada. Ele não acredita ainda. Mas assim, é porque realmente na sua fase inicial, ele é um tumor totalmente assintomático. Não existe o autoexame para o câncer de próstata. Não dá pra... Até existe, mas... Não deve ser fácil. Se ele não quer ir no médico fazer, você acha que ele vai fazer sozinho? Então a gente pode dizer... E se alterar, será que ele vai falar pra alguém que fez o exame? Eu tava fazendo exame ontem, senti um negócio. Porque é justamente isso, né? Que a gente tava até... A gente tira sarro, a gente brinca, porque a vida é assim. Na verdade... Eu tô falando isso, né? Que eu cheguei numa turma de homens que eu falei, vou fazer uma pesquisa. Tô crente que eu ia abafar ali, né? Vocês vão perguntar, né? Cheguei lá, eles fizeram cara de paisagem. Lógico. Aí falaram assim, olha, eu só vou em médico que tem a mão pequena. Então... Eu tenho 1,90 m de altura. Bom, doutor, então eu acho que você está com falta de paciente nessa área, viu? Então a gente pode dizer que o estilo de vida, qualidade de alimentação, não fumar, exercício, tudo é o que a gente fala. É essencial para a saúde do homem no geral. A gente chama isso principalmente para essa prevenção primária. O Daniel deve ter falado bastante sobre isso. Bastante sobre a prevenção primária. Na próstata, a gente não tem prevenções primárias tão efetivas quanto outros, que nem pulmão, o cara não fumar, você melhora muito. Intestino, algumas dietas. Na próstata não é tão efetivo isso. Mas assim, a gente sabe que atividade física, não obesos, alimentação, por exemplo, as taxas de câncer de próstata no Japão são muito baixas. Açúcar. Ele falou muito do açúcar. O açúcar, mas para mama é mais. Mas você está ligado à alimentação. Né? O paciente... Hoje se fala muito tudo da inflamação, né? Que tudo inflama. Então, o paciente sabe que você ter uma saúde mental também é importante. É tudo igual, então. Cada vez mais a gente sabe que... Nisso. Você tendo muito tem que fazer exercício. Eu brinco muito com meus pacientes. Não é gostoso.
gostoso fazer churrasco e tomar cerveja. Com certeza. Concordo. Né? Concordo plenamente. Assim, nós precisamos, para poder por muito tempo fazer churrasco e tomar cerveja, nós temos que estar bem. Então, é vital que você tenha uma rotina de exercício, uma rotina de saúde física e mental, você ter... Não fumar. Não ser obesidade também. A obesidade ele tá ligado. Falou bastante a obesidade tá ligado. Tá ligado ao câncer de próstata também? Tá. E também a ingesta de álcool em grandes quantidades, nem tanto ao próstata, mas aí mexe na saúde como um todo. Coisas. Então é uma coisa que é meio chovendo molhado, né? Todo mundo sabe, mas é bom a gente manter essa orientação. Todo mundo sabe, mas não dá importância até você perder a sua saúde. É isso mesmo. A gente acha que com a gente nunca vai acontecer, né? Você sempre vai estar... livre disso, mas qualquer coisa. Você vê, eu fiz 45 anos esse ano. Eu fui num colega urologista. Tem que ir. Tem que ir, né? Você tem que dar o exemplo, pelo amor de Deus. Eu venho de uma família sem história nenhuma, então pra mim 45 tá bom. Mas eu fui, esse ano eu fiz o exame de toque. Tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer, tá certo. É muito legal então, isso. Então, assim, é a prevenção primária, que é essa, qualidade de vida. A segunda, o toque. Toque, a secundária. Toque. Aí sim, na secundária nós temos bastante, que é o exame de rotina. Que né? É o exame mais efetivo mesmo. Nós vamos repetir mais uma vez, tá, gente? É o que você falou, é questão de minutos. Minuto? 1 minuto. E dói, 4 segundos, 4, 6 segundos. Dói. Não dói. Assim, ele não é cômodo, gente, lógico que não é cômodo, né? É que eles perguntam. Por mais que a gente use geleia com lubrificante com anestésico, não é um exame, exame agradável. Mas ele é tão rápido, perto do exame vaginal vermelho, que põe espéculo, que põe... né? Realmente é um exame que tem todas as coisas envolvidas. Tabu, né? Eles falam que tem que ficar em posição ginecológica. Não é bem isso, não é bem, aí depende do médico. Tem 4 posições que você pode fazer o exame. Uma delas é a posição ginecológica. Mas... melhorou muito, viu? O nível de conscientização. Hoje a gente vê bastante o próprio... Porque o que era muito comum? Ainda é um pouco, não é comum. Chegava no consultório com a mulher. A mulher mandando. É lógico. Não, eu trouxe ele aqui para fazer o exame de próstata. Era normal. Né? E hoje a gente já vê bastante homem procurando, assim, então realmente as campanhas surtiram bastante efeito, mas não podemos esmorecer, tem que se manter para manter e cada vez mais tentar fazer esses diagnósticos. Como nós não temos uma prevenção primária muito efetiva, nós temos que fazer o diagnóstico precoce, então a secundária tem que ser boa. Né? Então por isso que a gente fica em cima da... Aí eles perguntam aqui, quais os tipos de tratamento de câncer de próstata? Você falou a cirurgia e a quimioterapia. Rádio também. Na verdade, sim, curativo do câncer de próstata, para curar o câncer de próstata. Né? Eu não vou falar sobre... Tem alguns tratamentos experimentais, que se chama de local, que você vai lá só destrói o nódulo. Esse é meio experimental, vou deixar um pouco de lado. É cirúrgico, ou seja, a retirada total da próstata da vesícula seminal, ou radioterápico. Esses dois são com o objetivo de você curar essa doença. É lógico que a gente que fala que trabalha com câncer, ele não fala muito em cura, ele fala sobre vida livre, são termos, mas assim, a grosso modo, é para você curar. É lógico que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua... Talvez esse caso seja melhor para rádio, esse caso seja melhor para cirurgia, né? Mas os dois estão certos. Se o paciente chegar lá, eu diagnostiquei o câncer de próstata, eu quero fazer rádio. Ótimo. Tá certo, vou fazer, geralmente sobre 36 a 40 sessões, né? E o paciente, a taxa de cura é ótima. Então, assim, são os dois tratamentos. Agora, quando você já mexe com tumor avançado ou uma recidiva, daí sim a gente entra com o bloqueio hormonal. O que é o bloqueio hormonal? É porque como o tumor de próstata, no seu início, ele é dependente de testosterona, você bloqueia essa testosterona. Você tira essa testosterona do paciente. A gente sabe que você consegue segurar por um tempo e depois ele começa a ser resistente à castração. Tem alguns remédios que entram no mercado aí que conseguem mudar um pouco, mas esse é grosso modo. Então, esses são pacientes que você não está visando a cura.
Novamente, eu tenho paciente que está usando bloqueio hormonal já há mais de 10 anos. Então, os pacientes estão Mas bem. Esse paciente fica deprimido por causa do tem diminuição? sintomas. Aí tem que tratar esse outro lado emocional também. A mulher dele já pega também, já trata o psiquiatra, já cuida e já deixa Mas ótimo. mas tem Tirar a sintomas. testosterona, Tem. né? É assim, não é um tratamento. A gente sempre conversa sobre isso, né? Dá hormônio. É tudo fácil, né? Eu brinco, eu falo que sentar na cadeira do médico é fácil, duro é sentar na cadeira do paciente, né? Para você. Porque assim, não é inerte. Realmente, o paciente é uma castração. O paciente fica castrado. Exato. O nome que a gente usa é castração. Uma castração química. Exatamente. Inclusive, em alguns casos, a gente faz a castração isso. cirúrgica. Você tira os 2 testículos, né, para segurar câncer de próstata. Que legal. É lógico que aí tem algumas coisas técnicas, mas é basicamente isso. Mas o tratamento curativo é rádio ou cirurgia. Ou cirurgia. Ou a castração. Temos um monte de pergunta ainda. Nós vamos ter que rapidinho, assim. É tipo um bate-bate. Um monte. A gente falou que vinha o Fabrício, é a mesma coisa que a gente falou que vinha o Daniel. Choveu pergunta, a mulherada perguntou mesmo, a mulher tem preocupação com os homens. Tem uma aqui que eu vou resumir várias em uma só. Vasectomia. É possível reverter a vasectomia? Ela pode causar diminuição de libido e também impotência? Qual é a chance de uma mulher engravidar mesmo com um homem vasectomizado? E o homem precisa fazer algum exame periódico para saber se a vasectomia tá certinha, tá funcionando? Hoje a gente sabe que todas as vasectomias são reversíveis. É lógico que é uma cirurgia muito mais complexa do que a realização da vasectomia. Né? Antigamente se falava, se tem muito tempo a vasectomia, isso caiu por terra. Então hoje a gente sabe que todas as vasectomias são reversíveis. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ter um sucesso cirúrgico. Pode ser que você reverta e ela não... Mas todas elas são reversíveis. A gente faz um espermograma. Esse espermograma vindo zerado, os protocolos falam que não precisa mais colher esse espermograma. Antigamente, faz todo ano. Não tem porquê. Tá. Agora, não dá impotência, não dá obesidade, não dá queda de libido. Teve um estudo, nem devia falar isso, mas teve um estudo que quis ligar entre a vasectomia e o câncer de próstata. Então, foi uma informação que apareceu aí na mídia médica meio... Mas já caiu por terra também, já não se reproduziu nos outros testes. E em relação ao paciente, a companheira engravidar com o paciente vasectomizado, a chance é menos que 1%, é 0%. Mas depende muito da técnica que foi usada, né? Porque assim, tem várias técnicas que você pode ir lá só cortar, você pode ir lá cortar, amarrar, eu geralmente tiro um fragmento do canalzinho, né, do deferente, para não ficar longe mesmo, para não recanalizar. Tá. Né? Então, assim, depende muito disso, mas as chances são muito pequenas. E a cirurgia é super tranquila, né? Porque tem gente que tem muito medo da impotência. Não, eu me lembro meu marido, quando ele fez a vasectomia, ele fez acho que aqui com o doutor Geraldo Faria, que era aqui do lado do Geraldo. Ele veio andando até o jornal, fiquei olhando, falei, você não fez? Ele falou, fiz. Daí ele sentou, ficou quietinho, mas... assim, é uma cirurgia tranquila. Super, né? Super tranquila. Rápida também. É uma área chata, uma área sensível do homem, mas geralmente os pacientes ficam muito bem. Muito bem e 3, 4 dias depois já está na vida normal. Então, se quiser reverter também... Aí já é uma cirurgia mais chata. É anestesia geral, 3, 4 horas de cirurgia, porque você tem com o microscópio lá juntar os 2 canudinhos de novo. Eu até brinco, quando eu tenho que reverter as minhas vaséias, eu falo, Deus do céu, porque eu faço a vaséia... Você faz pra não dar trabalho, você não dá problema, né? Daí eu lembro, fico bravo comigo mesmo. E aí? E agora, o Viagra? Vai, manda Vamos todas. Pro azulzinho? Ó, estamos de azul aqui, né? É. Qual a pessoa... Quem pode tomar Viagra? Não, pergunta de todas. O Viagra é perigoso ou causa dependência? E tem a outra. Jovens estão tomando Viagra para ficar mais tempo excitados. Isso é perigoso? O que pode acontecer? Bom, vamos por partes. Vamos falar primeiro os que não... Acho que é mais fácil de falar os que não podem tomar Viagra. O único paciente que tem contraindicação absoluta para tomar Viagra é o paciente que, por algum problema cardíaco, ele toma o remédio chamado nitrato. Os nitratos e os nitritos. Esses remédios, eles reagem com o Viagra. Foi por isso que se saiu, lá em 94, 93, quando saiu quando se falou do Viagra, quando começou, né, que deu aquele boom, se falava, quem tem problema cardíaco não pode tomar o Viagra. Porque, na verdade, houveram mortes súbitas ligadas ao uso de Viagra, mas eram quem tomava esse tipo de medicação.
Então, hoje a gente sabe que realmente, tanto que quando a gente vai prescrever o remédio para o paciente, a gente sempre pergunta. E é um remédio que cada vez menos é usado, os nitratos para o coração, mas a gente sempre pergunta porque tem uma contraindicação mesmo. Então, são os únicos que realmente não podem. Não tem nenhum, assim, o paciente está muito mal fisicamente, né? O cara, eles falam, não vai tomar Viagra porque ele, na verdade, ele não pode ter relação por causa da restrição física dele, não por causa do Viagra em si. Então é esse é o paciente que toma nitrato que não pode tomar o Viagra. Os jovens se causa dependência. Na verdade, ele não causa uma dependência química, ele causa uma dependência psicológica. E é muito comum isso. Mas aí depois ele pode achar que sem o Viagra ele não vai justamente mais. Isso. Exatamente. E isso acontece muito com os jovens. Porque o jovem já é ansioso por natureza. Ele tem medo de falhar, já toma ali. E assim, então ele liga que ele só tem ereção com a medicação. E como a ereção está muito ligada ao quadro ansioso, começou tá tomando, só tem ereção com a medicação. Daí ele causa uma dependência realmente psicológica, porque não tem nada a ver com a parte biológica dele. É muito perigoso, então, né, doutor? É que assim, né, ficou fácil o acesso, infelizmente, teoricamente, é um remédio que precisa de prescrição médica, né? Mas aí, né, a gente sabe, mas a gente não recomenda, a gente recomenda para o paciente realmente que tem necessidade, o paciente que tem um déficit de ereção por algum motivo, né? Tem vários motivos, inclusive a ansiedade é o principal deles, mas diabético, tabagista. Então a gente recomenda que só esse tipo de pessoa tome a medicação. Para justamente você não criar, porque esse paciente sim, ele só tem ereção com a medicação. Então esse precisa. Mas infelizmente... Mas jovem é duro, tá começando a vida ali, né? Ele quer aumentar a performance, quer impressionar, isso é muito comum, inclusive nos jovens é muito... E com relação a afetar a visão? Que fala muito, tem né? Tem efeitos colaterais. Tem paciente que tem rubor facial, fica parecendo uma cenoura. Tem paciente que tem paciente que tem congestão nasal, tem paciente que tem alteração visual. Eu tive um paciente que tomava tinha diarreia. Ele falou, eu não posso usar. Gente, eu tomo vai fazer uma coisa, eu falei, não, vamos ter que trocar, realmente, porque não dá. Então, assim, cada paciente tem né? Ai, que judiação. Ai, desculpa, mas é muito engraçado umas coisas, gente. Né? Agora tem uma pergunta que, assim, eu preciso fazer, porque o João Pedro pediu pra gente perguntar. O pênis pode quebrar? Pode. Pode? Quebra o pênis? Quebra. Mesmo? E é uma urgência cirúrgica, fratura peniana. Eu já ouvi falar. O que acontece? Geralmente, como que o pênis quebra? O paciente geralmente está durante o ato sexual. Né? A posição mais comum é a companheira em cima do paciente. Porque os corpos cavernosos estão cheios de sangue, então eles estão com pressão alta lá dentro. O pênis sai geralmente e bate no períneo. E ele dobra. Então, assim, a pressão está alta, você dobra, você aumenta a pressão muito alta dentro do corpo cavernoso, ele estoura. É a fratura peniana. E dói? Meu Tem Deus, a tríade. imaginou? Dor, estalido, porque o paciente ouve estourar. Ai, que nervoso. E a perda da ereção. É a tríade da fratura peniana, né? Por exemplo, é dor, estalido e a perda da ereção. Nossa, ele deve dar um desespero nesse homem. E assim, porque realmente a cirurgia fica deve roxo. ser terrível, né? A cirurgia em si, tecnicamente, nem é tão difícil. A gente vai lá, abre e reconstrói Mas esse a corpo. recuperação. E fica bom? Fica. 100%? Tem alguns pacientes que podem vir a evoluir com problema de ereção depois. Mas a grande maioria, se você operar num tempo curto, assim, rápido, fazer uma debilidade, fica bem. Não é uma coisa tão comum, mas é uma coisa que acontece e muitas vezes o problema é qualquer. O cara não procura, porque é uma área muito, né, cheio de mitos, então o cara não procura o médico, daí vai procurar 3, 4 dias depois, daí sim o estrago já está feito. Nossa. A mesma coisa que acontece com câncer de pênis, é muito comum, é lógico, população um pouco mais carente, mas é muito comum a gente pegar câncer de pênis assim, super avançado, principalmente nas universidades, tudo. Por quê? Porque tem aquela vergonha, parece a feridinha, se ele fosse na feridinha, as coisas é tão rápido tratar, mas tem até uma pergunta aqui do... Aqui, meu marido está com caroço no pênis. Isso é preocupante?
é interessante procurar urologista. Pode ser várias, a grande maioria lesão benignas, mas é interessante que esse paciente procure um urologista para ele fazer esses exames corretos e saber exatamente do que se trata. E quais são as DSTs, né, as doenças assim, que mais comuns que pode atingir um pênis? Uma doença que voltou muito, né, é o sífilis. Né? O sífilis é impressionante como voltou. Como nós estamos tendo casos de pacientes sifilíticos, assim, era uma coisa que praticamente sumido e está voltando. O que a gente pega. Eu não faço muito uro geral, assim, né? Mas tá voltando bastante. E tem as uretrites, né? Gonorreia, clamídia. O pessoal, você acha então tá usando menos camisinha? Ah, com certeza. Não estão usando camisinha? Com certeza. Correndo risco ainda de hepatite C, AIDS. Nós somos da geração do medo, né? Da AIDS, né? Pô, eu falo sempre. Os nossos ídolos morreram, Nós né? vimos Cazuza morrendo em televisão pública, com o Freddie Mercury. Tinha aquele outro, Lauro Corona. Lauro Corona. Então a gente viu, a gente era do medo, a geração do medo. E daí depois que foi criado o tal do coquetel em 94, eles começaram, assim, meio que a geração de hoje não tem essa preocupação que a gente tinha. Talvez até um pouco por orientação, até porque diminuiu um pouco isso, mas realmente se usa muito menos preservativo do que se usava antigamente. Então vai ter que voltar campanhas para usar. Vamos voltar, né? É complicado. Porque as pessoas estão tendo vida normal, né? Mesmo assim, as pessoas que têm o vírus, eles acabam assim, tendo a vida normal porque tomam um coquetel desde... Você vê, muitos nascem, né? Já nascem. Há quanto tempo não tem uma morte famosa? Assim, teve o Renato Russo em 96. Exatamente. Depois a gente nunca ouviu falar Nunca mais ouviu falar. As pessoas convivem com o vírus da AIDS normalmente. Então, assim, a doença ficou praticamente uma doença crônica. Lógico que tem isso. Mas, então, assim, como virou crônica, meio que se tirou o medo, né? E eu acho que o comportamento sexual mudou também, né, dos jovens agora. Então, tá tudo ligado aí, né? Eles acham tudo normal, às vezes. Eu acho que as coisas... e realmente, de conversa com os pacientes no consultório, você vê que cada vez é assustador, tem umas conversas assustadoras, né? Mas vamos lá. Tem um aqui que meu xixi fica pingando após eu terminar de urinar. O que pode ser isso? E o outro, bem parecido. Meu jato urinário está muito fraco e faço xixi de pouco em pouco. Isso é normal? Os dois são sintomas do aumento da próstata. Né? A próstata, como é? Porque a próstata, além de ela ficar embaixo da bexiga, acima do reto, a uretra, que é o caminho que sai da bexiga para a gente urinar, passa por dentro da próstata. Então a próstata vai crescendo, ela começa a comprimir esse canudinho, essa uretra, né, o que chama de uretra prostática. Então o paciente começa a ter sintomas urinários. Eu sempre falo, se Deus quiser, todos nós vamos ter, porque quer dizer que tá funcionando. Estamos vivendo bastante. Hoje o paciente de 80 anos, 75, 80 anos, é normal, é um senhor normal. Né? Então está tendo bastante sintomas. Então esses dois sintomas são sintomas de aumento prostático, da hiperplasia benigna da próstata. Não quer dizer que seja um câncer. Novamente, geralmente o câncer é assintomático. E esses pacientes, geralmente o tratamento é medicamentoso. Geralmente você entra volta, diminui. Diminui, mas você controla a doença, né? Só os casos refratários à medicação, daí sim tem que ir para o tratamento cirúrgico, porque a gente sabe que a medicação já não resolve. Mas a grande maioria fica no tratamento medicamentoso e vai bem. Nós vamos ter que meio que tem uma pergunta pra caramba ainda, mas assim, eu acho que bastante coisa o Fabrício acabou esclarecendo pra caramba. Que tem uma aqui sobre rim, que eu achei bem bacana, porque você é especialista nisso, né, também. O sal é mesmo o maior inimigo dos rins? Daí vem a pergunta mais cretina que meu irmão poderia fazer, né? Porque é o Eduardo, né? Lógico. É a verdade que beber cerveja evita pedra no rim? Não. Assim, na verdade... É que ele tá tentando puxar a sardinha pro lado dele, né? Ele tá querendo se defender. Depois, faz churrasco, tem sal e cerveja. O sódio tá muito ligado à formação de pedra.
Tá? Aqui tem uma pergunta dessa. O sódio realmente está ligado. Tem vários fatores ligados ao cálculo, mas o sódio é um dos principais. Tanto que quando a gente orienta o paciente formador de pedra, uma delas é realmente tirar o sódio da alimentação. Em relação à cerveja, ela aumenta o jato urinário, então teoricamente no primeiro momento realmente seria bom, porque você diminui a densidade da urina, mas seria necessário você ingerir bastante água junto, porque como você aumenta a micção, você pode ter entre aspas, uma desidratação secundária. Então, daí, quer dizer, agora melhora, mas depois piora. Entendi, então, assim, então seria interessante. E você não vai ficar tomando cerveja, tomando água junto, né? Exatamente, Nunca que você vai fazer isso, né? Exatamente. A gente que toma cerveja sabe que isso não funciona. Deveria. Mas deveria. Com o vinho até a gente faz, toma, né? E tem mais uma pergunta aqui que é sobre o câncer de próstata. Doutor, o que você tem a falar para aqueles homens que já passaram da idade de se prevenir contra o câncer de próstata e se relutam a procurar um médico especialista? O que eu falo para os pacientes é o seguinte: o maior interessado na nossa saúde somos nós mesmos. E o homem às vezes ele é um pouco difícil de você convencer isso dele, né? É a mesma história da atividade física, a mesma história da alimentação. E a gente fala assim, a rotina de próstata é uma coisa tão tranquila, assim, é uma coisa tão rápida, não tem que ter vergonha, né? Às vezes eu brinco. Não adianta ele falar que não vai fazer, porque quem olha pra ele acha que ele faz. Então, assim, não adianta ter vergonha e falar, não vou porque eu vou ficar com vergonha. Não, todo mundo acha que você faz. Então, por favor, faça. Todo mundo acha que você é inteligente. Exatamente. Então, por favor, faça. Mas eu acho que isso aí tá muito ligado mais, agora que você abordou, ao medo. Ao medo do diagnóstico. O medo do diagnóstico. É uma coisa que a gente tem que combater muito, né? Existe o medo do exame, mas o medo do diagnóstico é uma coisa... Porque, assim, se eu fizer exame de próstata e é positivo, vou operar, eu vou ficar broxa. É lógico que esse raciocínio deles é esse. É lógico que é um raciocínio totalmente simplista. Pois é, mas se eles demoram, aí vão ficar broxa. É o que a gente fala. Aí vocês vão ficar broxa. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto melhor situação que você fizer esse diagnóstico, menor a chance de você ter sequelas duradouras nesse paciente. A gente tenta convencer, é por isso que eu falo, as campanhas são muito boas, né? As campanhas, eu sou fã, adoro, tanto que agora eu sei que esse mês que vem eu vou para várias firmas, eu gosto da aula. No Jornal da Manhã, a Carla vai te chamar também, você pode ter certeza. Mas eu gosto, mas é porque eu acho que é muito importante mesmo, né? Se a gente conseguir aumentar... É que assim, a gente, aqui em Rio Claro, a gente vive numa situação de nível social e educacional alto. Mas a gente sabe que, por exemplo, você pega as estatísticas do norte, de alguns estados do nordeste, elas são péssimas, são terríveis. Por quê? Porque tem toda aquela parte educacional, a parte do machismo, né? Então, isso é um pouco difícil. E é triste você pegar um caso avançado de câncer. Eu peguei esses dias para um caso até assim, pai de um médico, um amigo, ele que trabalha o filho trabalha num grande centro de oncologia aqui de São Paulo e o pai pegamos um tumor nele assim, extremamente já avançadíssimo. Porque ele não queria fazer, não queria saber. É o machismo. Então, assim, e é triste, porque você olha assim, pô, é um caso que eu podia ter resolvido curado e agora nós vamos paliar, vamos dar remédio para tentar segurar, mas sabe que mais cedo ou mais tarde a gente perde a luta, né? Que judiação. Mas é isso, né? É isso aí, eu acho que foi extremamente esclarecedora. Muitas falaram assim, você vai falar com o Fabrício? Nossa, mas o que você entende de saúde masculina? Eu falei, eu entendo do meu marido, entendo dos meus irmãos, do meu pai, tenho carinho, tenho preocupação com eles, e acho que é isso que a gente tentou passar hoje. Do nosso jeito, fazendo as colocações absurdas que a gente coloca, mas eu acho que a gente acabou, você como um profissional competente, um comunicador que né? Lógico. Você estava falando, o Daniel sabe falar, mas o Fabrício fala tão bem quanto o professor aqui. Mas quem domina a área não tem como. Exatamente. A pessoa quando sabe o que está falando, o assunto flui, né? Eu acho que foi muito esclarecedor aqui, né? Essas questões, porque eles não sabem, eles falam que sabem, mas não sabem nada, né? Nada. A gente queria também, qual o último recado para os homens? Faça a rotina. Procure 40 anos, procure o seu urologista. 40. Eu tô com 48 e nunca fui. Tudo bem, o que passou. Começa agora. Cara, foi sensacional. Eu adoro a gente
uma conversa sobre um assunto que eu gosto, né? Um assunto que eu me dedico, e assim, é sempre bom a gente ter uma conversa mais informal, porque mais leve. Tira um pouco essa carapuça, esse medo que se põe no câncer de próstata, esse mito. Então, assim, é muito bom. Puta, obrigado pela oportunidade, foi muito legal mesmo. Estou à disposição. Amamos. Né? E, assim, as outras perguntas que chegaram eu vou passar para Carla. Quando você vier no Jornal da Manhã, ela do jeito dela, jornalístico da Carla, porque a Carla é bastante diferente, a Carla é séria, a Carla é jornalista formada, assim, eu né? não, eu sou jornalista, eu sou jornalista também, mas eu sou uma jornalista mais assim, né? Mas a Carla, eu vou passar para elas, que eu acho que tem umas perguntinhas bem bacanas aqui. Até, que aí tem sobre fertilidade, tem sobre exercícios. E eu queria te agradecer. Muito obrigada, viu, doutor Agradecer a participação das pessoas que mandaram muitas perguntas pra gente. Foi extremamente importante. E... quem tem que agradecer sou eu. É uma honra estar aqui, uma honra poder, né, contribuir um pouco com a conscientização. Muito legal o programa. Adorei a conversa informal. E precisando da gente. E homens, se cuidem, deixa o tabu de lado, né? Vamos se cuidar, que a vida é boa, a vida é legal. Nós temos que ficar bastante tempo aqui ainda. Muito bem. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos vocês que participaram com a gente, mandando as perguntas e assistindo a gente hoje nesse bate-papo super bacana que nós tivemos aqui. Semana que vem, chega junto. Temos mais um bate-papo às 19 horas. Tchau. Tchau.